câncer de pulmão é uma doença grave sim, se não for diagnosticada precocemente. O que significa isso? Significa que um diagnóstico precoce, associado a um tratamento precoce, certamente terá menores implicações na vida do paciente. Lamentavelmente, o que encontramos na maioria dos casos é que o câncer de pulmão é diagnosticado muito tarde, por uma série de fatores. E entre eles é que o câncer de pulmão é uma doença silenciosa. Então, os sintomas começam a aparecer muito tardiamente. E esse é um dos motivos pelos quais o diagnóstico tardio agrava a doença como um todo. As causas fundamentais podem se dividir em físicas, em químicas, em mecânicas, e entre elas podemos mencionar, por exemplo, a exposição a elementos nocivos que possam provocar uma alteração celular da estrutura do pulmão, e entre eles, por exemplo, temos o arsênico, temos cromo, temos níquel, temos radônio, temos asbesto, que são elementos químicos que podem provocar essa alteração e que estão relacionados com o indivíduo que se expõe no trabalho. Sem dúvida existem outras causas, entre elas, por exemplo, infecções prévias ou doenças que possam deixar uma sequela pulmonar, uma cicatriz pulmonar. Entre elas podemos mencionar silicose, beriliose e inclusive também a tuberculose. Outros fatores importantes, por exemplo, são os fatores de antecedentes pessoais e familiares. Isso significa o quê? Que uma pessoa que já teve câncer de pulmão, muito provavelmente poderá ter novamente câncer de pulmão. Ou uma pessoa que tem familiares com câncer de pulmão, irmãos, pai, poderá ter uma chance maior de desenvolver um câncer de pulmão. E finalmente, praticamente os 95% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados diretamente ao consumo de tabaco, fumar. Então, essas são as causas mais importantes da doença. O mais importante dessa prevenção é a conscientização de que a doença é uma doença séria, a conscientização que diz a respeito de se não fumar se evitará o câncer de pulmão. É a única doença que pode ser facilmente prevenida com uma conduta, que é parar de fumar. A nicotina é atualmente caracterizada como uma droga. Ela ocupa certos receptores em nosso cérebro, preenchida pela molécula de nicotina. A nicotina demora mais ou menos, a partir do momento em que se inala a fumaça do cigarro, 8 segundos para chegar até um dos receptores. Por isso que os tabagistas sentem muito prazer quando fumam. Esse preenchimento provoca uma alteração de um ciclo de estímulos e respostas dentro do sistema nervoso e faz com que nossos próprios elementos químicos que preenchem esses receptores não funcionem ou deixem melhor de funcionar e a nicotina tome o lugar deles. Isso faz com que, à medida que for aumentando e à medida que a pessoa seja sensível à nicotina, terá maiores chances de ser viciada
em nicotina. Está relacionado à sensibilidade da pessoa que fuma, ao número de cigarros que ele fuma, ao tempo, em anos, que fuma, e que fazem com que a alteração não somente seja já de parte do sistema nervoso, sino também já tenha uma ação diretamente na estrutura celular. Tem mais um elemento que é, e isso também tem a ver muito com a utilização de cigarros light, é a força da inalação. O que significa isso? Porque o cigarro light pode provocar eventualmente maiores problemas, e não somente câncer de pulmão, sino outro tipo de doenças também, pela força com que a pessoa inala. Isso significa que essa pessoa inala mais vezes com mais potência. O dano que pode ser provocado eventualmente então, é maior. Isso significa que o cigarro light não é uma solução para quem tem problema de tabagismo, e sim um agravamento de um problema. O fumante passivo, quem acompanha um amigo, familiar, também recebe, pelo contato ambiental, as mais de 4.700 substâncias, dentre as quais são alrededor de 50 cancerígenas. Isso significa, e está demonstrado por inúmeros casos de pacientes com câncer de pulmão que nunca fumaram, mas tiveram contato com pessoas que fumavam. Esse fumante passivo, sim, é um potencial doente se mantiver o contato com a fumaça de cigarro. A primeira coisa é mudar de conduta. O que significa isso? Significa que a pessoa que está consumindo tabaco, fumando, deve modificar uma série de condutas na própria vida e ter a conscientização de que o consumo poderá provocar eventualmente não somente câncer de pulmão, que é do que estamos falando agora, sino também câncer de boca, câncer de língua, câncer de faringe, câncer de esôfago, câncer de bexiga, câncer de estômago, e entre outras doenças, infarto de miocárdio, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite crônica, enfisema pulmonar, tromboses. A gama é enorme. É muito difícil. A maioria dos tabagistas que tentam não consegue. Como exemplo, posso mencionar que dos 100% dos tabagistas, 70% pensam em parar de fumar. Desses 100%, 45% efetivamente tenta. E apenas 3 ou 4% conseguem parar sozinhos. Ajuda especializada significa médico ou programas de cessação de tabagismo que ajudem a parar de fumar. Em que consistem esses programas? Esses programas consistem basicamente em uma modificação da conduta mediante terapia comportamental. Existem medicamentos que podem ajudar, na maioria das vezes são medicamentos antidepressivos que são utilizados, ou medicamentos mais modernos que atuam de uma forma mais direta na cessação do tabagismo. São pequenos detalhes que podem fazer muita diferença. E essa força de vontade tem que estar sempre bem inserida dentro. Senão, não existe medicação, não existe
tratamento, não existe médico, não existe milagre que possa ajudar alguém a parar de fumar.